dando aqui a sequência, né? Dentro aí desse assunto, onde o profeta vinha falando sobre os poderes de Deus estão em trindade, né? E então, agora, o Urim de Tumins de hoje, o adivinho tomou uma bola de cristal para imitar isso. Uma coisa falsa. Deus está em trindade. Os poderes de Deus estão em trindade e o diabo está em trindade. E seus poderes estão em trindade. E posso provar pela Bíblia, e esse Urim de Tumim era apenas a bola de cristal que o diabo usa hoje. E o falso profeta aqui, hoje, o que temos agora, ou a feiticeira ou o adivinho lá, tomou o lugar do profeta, do lado do diabo. Está vendo o que eu quero dizer? Agora, então, o Urim de Tumim hoje é esta Bíblia. Se alguém entrega uma profecia ou um sonho e não confere ou repercute a Bíblia de Deus, é falso. Não creia nisso. Um homem veio a mim não faz muito tempo, da Índia, onde estou para ir, um bom pregador. E ele disse: irmão Brana, vim aqui, disse, uma mulher que tinha o Espírito Santo, disse, era uma mulher tão afável, tão agradável. Ele disse, e ela tinha casado 4 vezes e estava vivendo com o 4º marido. E eu disse, bem, como poderia ser isso, Senhor? E disse, fui a ele e disse, ó, glória a Deus, disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Era apenas um desse tipo, você sabe. Disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Disse, o Senhor me disse, eis que eu vou dar-lhe um sonho. E disse, sonhei que minha esposa, eu a vi vivendo em adultério. E ela voltou a mim e disse, ó, você me perdoa, Victor? Você me perdoa? E eu não, ora, eu disse, claro que perdoo, e aceito você de volta. Ele disse, agora foi isto que eu fiz. Disse, veja, perdoei. Eu disse, Victor, o seu sonho foi muito admirável, mas o diabo deu a você. Ele disse, por quê? Ele não confere com a palavra de Deus. Ela está vivendo em adultério, absolutamente. Ela não deve viver com 4 homens. Correto. Se ela deixar aquele e voltar para o primeiro, ela está em pior situação do que no começo. Ela tem que viver solteira o resto da vida. Eu disse, você sabe que isso não confere com a palavra de Deus. Então o seu sonho foi falso. Eu disse, não confere com isto. E quando um profeta entregava uma profecia, e falavam, e queriam ver se aquela profecia era verdadeira, colocavam-na diante do Urim de Tumim. E se a voz de Deus acendia as luzes do Urim de Tumim, então era absoluta a verdade. E se um homem entregar uma interpretação, entregar um sonho, entregar alguma coisa da Bíblia, ou algo assim, e não conferir com a Bíblia de Deus, é falso. Eis o Urim de Tumim hoje, a palavra de Deus fala, e essa é diretamente a voz de Deus, como o Urim de Tumim era antes da Bíblia ser escrita. Amém, aleluia, sinto-me meio religioso agora. E não me tome como fanático, se o fizer. Eu sei onde estou, não estou entusiasmado, isso mesmo. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não me importa que tipo de sonho você teve, ou que tipo de profecia você entregou. Se não for a palavra de Deus, está errado, se não confere com essa palavra. Esse é o que é o problema hoje. Um tem um sonho, um tem uma visão,
um tem uma língua, um tem uma revelação. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. Vocês têm denominações e separam tudo. Tem que se trazer isso a um fundamento definitivo. E tal é a palavra de Deus, é verdade. Igrejas serão construídas sobre dizem, Jesus volta num cavalo branco. Eu sei, eu vi numa visão. Formam uma igreja desse tipo. Aleluia, ele volta numa nuvem. Formam uma desse tipo. Dividem-nas e separam, e um chama o outro de puleiro de urubu e lugar onde piolho se ajunta. E tudo assim. Ora, irmão, isso serve para mostrar, em primeiro lugar, que seu coração não está certo com Deus quando você faz isso. Isso mesmo, somos irmãos, precisamos ficar um ao lado do outro, precisamos um do outro. Agora, veja, Saul tinha se desviado e vai lá. Deus tinha escondido seu rosto dele e foi indagar o profeta. O profeta foi tentar profetizar e Deus se desligou, não dava visão. O profeta saiu e disse: não consigo. Não, ele nem chegou a me dizer nada sobre ti. Bem, então ele diz: Senhor, dá-me um sonho. Noite após noite, nenhum sonho veio. Então ele foi ao Urim de Tumim e disse: Deus, tentei com os profetas, tentei com sonhos, agora ajuda-me tu. Ajudar-me-ás? Desligou, nenhuma luz acendeu, nem um pouco. Então ele recorreu a uma feiticeira, baixa, degradada, e foi a ela e entrou rastejando e disfarçando-se, e esta feiticeira vai chamar o espírito de Samuel. Agora, sei o que você está pensando. Muitos disseram: esse não foi Samuel, mas a Bíblia disse que foi Samuel. E foi Samuel. É engraçado como se capta isso, não é? Mas esse foi Samuel. A Bíblia disse que foi. E aquela feiticeira podia chamá-lo, e ela chamou Samuel. E Samuel estava num outro lugar, mas estava consciente do que se passava, e ainda se encontrava com seu manto de profeta sobre si. Por isso, irmão, quando você morrer, você não estará morto, você estará vivendo em algum lugar, num outro lugar. Deixe-me parar somente um minuto para fixar essa demonologia um pouquinho. Ela era um demônio, mas ela estava em contato chegado com o mundo espiritual. Agora, hoje, há muitos espíritas que conhecem bem mais sobre o mundo espiritual do que as próprias pessoas que professam ser cristãs. No entanto, ela era um demônio. Nos tempos da Bíblia, era a mesma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra, havia aqueles professores e sábios e mestres dos melhores que haviam saído dos melhores seminários que podemos produzir hoje. E santos homens de reputação tinham que ser. Se um levita fosse encontrado, tinha que ser encontrado irrepreensível, justo de todas as maneiras. E, no entanto, esse homem não sabia mais a respeito de Deus do que um coelho sabe a respeito de sapatos de neve. Quando Jesus veio, e ele falhou em reconhecê-lo, e chamou Jesus de demônio. Ele disse: ele é Belzebu, o príncipe do demônio. Está certo? E eis que vejo o tipo mais baixo de demônio que tinha atado um homem lá no sepulcro. E tudo mais, e eles chamaram. O próprio diabo disse: sabemos quem és o Filho de Deus, o Santo. Está certo? Feiticeiras e feiticeiros, demônios reconheceram-no como Filho de Deus, enquanto que pregadores, instruídos de seminários de teologia, o reconheceram como Belzebu.
qual estava certo? O diabo ou o pregador? O diabo estava. Irmão, não tem mudado muito hoje. Não reconhecem o poder de Deus. Não importa quanto de ensino você tenha, você pode aprender isso à força. Deus não está em grandes palavras. Deus está num coração honesto. Você pode ficar de pé aqui, falar grandes palavras, como não sei o que. Isso não o traz mais próximo de Deus. Você pode ficar de pé e ensaiar como repetir seu sermão e dizer estas coisas. Isso não o aproxima de Deus. Você pode aprender com um dicionário a ponto de dormir com um e mesmo assim não o aproxima de Deus. Um coração humilde, submisso, em simplicidade, é o que o traz a Deus. E isso é verdade. Amém. Um coração humilde. Deus ama. Agora, não importa se você sabe o abecedário, isso não faz diferença alguma. Apenas um coração humilde. Deus habita num coração humilde. Não em instrução, não em escolas, não em teologia, seminários, não em todos esses lugares diferentes, não em palavras pomposas ou não em lugares de classes. Deus habita no coração humano. E quanto mais você puder se quebrantar, quanto mais simples, maior você pode se tornar à vista de Deus. Deixe-me apresentar-lhe algo. Vejo que seus campos estão repletos de trigo aqui. Uma ponta repleta de trigo sempre se inclina. Um raminho novo eleva-se ali e move-se como se soubesse todas as coisas. Não tem nada na ponta. É assim que acontece com muitos desses homens que se acham que têm muito na cabeça e nada no coração. Ou uma cabeça santa inclina-se ao poder, reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e crê em suas obras. E ele é o mesmo ontem. Reconhece-no, claro, do ponto de vista histórico. Mas não é uma coisa histórica. As pessoas se levantam e dizem, eu creio em Pentecoste, quando tinham o grande derramamento e coisas assim, e pintam um fogo. Um homem com frio não pode ser aquecido por um fogo pintado. Fogo pintado não aquece. É isso que eram. O que é hoje? Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Isso é fogo pintado. Algum indivíduo morrendo de frio, dizemos, veja aquele grande fogo que fizeram. Ora, isso não aquece a pessoa. O que fizeram no Pentecoste, o que tinham no Pentecoste inicial, temos hoje. E logo que Deus possa endireitar a coisa e ajuntar a igreja, o arrebatamento virá. Mas nem conseguimos fé para a cura divina, muito menos para o arrebatamento. Porque estamos todos desorientados, um dessa maneira e um daquela maneira, e o doutor fulano de tal diz que aquilo é isto. Bem, meu pregador disse que era isto. Há algum tempo atrás, uma mulher disse, ele é simplesmente um falsificador. Meu sacerdote disse que sim. Queria que seu sacerdote viesse aqui uma vez e veríamos quem foi o falsificador. Sim, veremos quem é o falsificador. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos deixar aqui essa primeira parte, né? Eu acredito que em próximas transmissões nós estaremos dando continuação, talvez já em outro tema e assunto, né? Mas eu creio que dentro dessas 3 partes que nós fizemos com a mensagem do profeta e com as escrituras, já deu para nós entender e compreender um pouco sobre aí esses assuntos em que lemos, né? Em que realmente aconteceram, né? E que também acontecem, né?
mas um filho de Deus nunca se perde, ele não se perderá, mesmo que ele se apostate, né? Que foi o caso de Saul, como o profeta explicou, né? Ele foi um rei, ele era um profeta, foi contado entre os profetas e ele profetizava. Mas ele chegou aí nessa condição em que Deus não falava com ele, nem por meio de profeta, nem por sonho e nem por Urim de Tumim. E ele então recorreu a Pitonisa de Endor, aquela feiticeira, e ela invocou o espírito de Samuel. E Samuel disse e profetizou que ele estaria com ele, né? E todos nós sabemos que Samuel foi um profeta, ele foi salvo e ele estava no paraíso, e quando a pitonisa o invocou, ela então disse que ela via como se fosse deuses subindo, né? E ele profetizou, e a Bíblia diz que foi Samuel que veio ali e profetizou, e realmente foi o que aconteceu. No outro dia, Saul morreu na guerra, ali com os seus filhos, e ele foi estar ali onde estava Samuel. Todavia ele foi salvo, né? Mas ele teve uma morte prematura, né? Ele foi tirado ali antes do tempo. Já no caso desse irmão de 1 Coríntios 5, como Mombrana diz, ele foi posto em disciplina, e o Mombrana diz, encontre em 2 Coríntios, que ele se endireitou, ele se consertou, então, ali, e ele aceitou ali a disciplina, né? No caso de Saul, ele teve uma morte prematura e foi salvo, né? De acordo com as escrituras e a mensagem. Estamos gratos a Deus porque ele enviou um profeta e colocou as escrituras em seu devido lugar, e cada caso é um caso, né? Nós vamos encerrar aqui essa primeira parte. Que Deus vos abençoe a todos que tiverem e participarem e chegarem a ouvir, né? Que possa ser de edificação para cada um de nós. Que vocês possam ser bem-vindos aí dentro do canal, né? Escutando a voz de Deus aí para os últimos dias, um profeta vindicado de Deus que trouxe uma mensagem completa. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo.